Cumprimentamos a todos os nossos preciosos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, de Sua Santa Palavra, e conhecermos cada vez mais a Sua Santa Vontade. Então, para isso, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Pai Criador, pedindo a bênção e a orientação. Oremos todos. Grande Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós estamos em Tua santa presença outra vez, ó Pai. Agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, através deste meio virtual, e nós agradecemos pelas bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas vitórias, por tudo, ó Deus. Entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos e pedimos misericórdia. Pai de bondade, agora eu peço também que o Senhor nos dê a inspiração para esse trabalho e que todos os Teus filhos possam ser abençoados e o Senhor receba toda a honra e toda a glória. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nós oramos, humildemente pedindo e agradecendo. Amém, amém. Graças a Deus.
Que o Senhor continue nos abençoando, não é? Então, meus amados irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro, ou seja, na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2. E nós leremos aqui a partir do primeiro versículo. Tito, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Enquanto os irmãos vão localizando aí, nós não deixamos de lembrar que esta programação tem o oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Europa, na Rua Romênia, número 212. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30. E vocês todos estão convidados a participarem conosco. E na cidade de Campinas temos também a nossa igreja, o Tabernáculo, que está localizado ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e aos domingos, no horário das 8h30 da manhã. Você que é nosso ouvinte, que nos segue, que nos acompanha aí da região, também está convidado, é bem-vindo a participar conosco. E dito tudo isto agora, quer dizer, ainda em tempo também, gostamos de lembrar que não esqueça de clicar no joia, no gostei, não é? Como se usa na expressão, dar o like e também inscrever-se no canal e acionar as notificações, todas as notificações, para que você receba então no seu dispositivo assim que os vídeos são publicados, não é? E em tempo ainda, também lembramos que se você tem o seu pedido de oração, deixa aqui o seu pedido nos comentários aí embaixo, não é? Aí embaixo nós temos o espaço para você fazer o seu comentário, então você pode deixar o seu pedido de oração aí. E também, se você desejar fazer parte de um dos nossos grupos de WhatsApp, você tem o número do WhatsApp aí na descrição também, e você pode fazer a solicitação e nós com prazer estaremos te adicionando em um dos nossos grupos de WhatsApp, né? Agora sim, dito isso, vamos para a leitura da Santa Palavra do Senhor, conforme anunciamos, Tito, capítulo 2, começando no versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus
se há manifestado e a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Como nós dissemos, livro de Tito, capítulo 2, do 1 até o final do capítulo, não é? Então agora nós vamos aqui dar continuidade no estudo da mensagem, o arrebatamento. Nós começamos na programação anterior e vamos dar continuidade agora aqui nesta mensagem. O título dela é o arrebatamento, pregada pelo profeta de Deus, William Branham. Vamos aqui então a partir do parágrafo 14. Eu de fato creio que nós estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Eu verdadeiramente creio que a vinda do Senhor está mais próxima, talvez, do que nós pensamos. Assim, agora, só por cerca de 30 minutos do seu tempo ou algo assim, eu gostaria de chamar sua atenção a uma escritura que eu gostaria de usar como texto e me referir a mais algumas aqui. Sentado em casa e outro dia eu estava refletindo sobre este pensamento. Então eu pensei, bem, eu não sei, falando de toda esta escritura, eu somente tomarei parte dela e somente para esses cultos pequenos e curtos, né? Como nós teríamos esta noite. Eu quero dizer uma coisa enquanto vocês estão abrindo nos Salmos, primeiro Salmo 27, eu quero os primeiros 5 versículos para ler. Gostaria de dizer isso com respeito a estas subdivisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Meu irmão Pierre estava falando a respeito dos livros e assim por diante, e os novos livros que eles têm. Quantos se lembram de quando passamos a fita e eu preguei aqui em Phoenix, numa das convenções, senhores, que horas são? Ele tinha pregado, o irmão Branham tinha pregado ali uma mensagem por nome: senhores, que horas são? Para nós aqui no português, o título da mensagem está assim: senhores, é este o tempo, não é? Então é isso. Agora, esse foi o começo daquele livro, veja, quando isso aconteceu. Há demasiada vindicação sobrenatural da palavra escrita de Deus desta hora para que algo não esteja se aproximando de nós agora. Nós estamos apenas demasiadamente real. As coisas que seria espantoso para vocês somente deixá-los saber o que está realmente sucedendo. Muitos de vocês, desconhecidos ouvem esses homens se levantarem e
fazer estes comentários a respeito da mensagem desta hora. E assim por diante. O que eles estão mencionando é a promessa de Deus nesta hora, que Ele prometeu o que faria e o que vemos biblicamente vindicando exatamente o que Ele disse que faria. Da mesma maneira, predito acerta perfeitamente toda vez, porque é Deus dizendo isto. Se um homem, não me importa quem seja, tentar fazer tal predição, há uma chance em 10 milhões de um homem, se um homem lhe dissesse que uma certa coisa aconteceria num certo tempo, uma em 10 milhões, e então o lugar em que aconteceria seria cerca de uma chance em cerca de 100 milhões. Deixa eu dar só uma clareadinha aqui. Ele está dizendo assim, que se nós, humanos, predisséssemos que algo vai acontecer em um certo dia, seria uma chance em 10 milhões. Não é? Se nós predisséssemos o dia, por exemplo, que aquilo vai acontecer. Mas se nós então predisséssemos tal dia, em tal lugar, vai acontecer aquilo, aí a chance subiria para 100 milhões. Uma chance em 100 milhões, que é muito difícil acertar, né? O mesmo dia e o mesmo lugar. Então é isso que ele está dizendo aqui, é só para os irmãos captarem mais rapidamente, né? Seria cerca de uma chance em cerca de 100 milhões. E então o tempo em que aconteceria segue adiante, e a maneira em que aconteceria, quer dizer, então teria que se acertar uma coisa, um item já é uma chance em 10 milhões, se acertar os 2 itens, tempo e dia, serão uma chance em 100 milhões, e se acertar então o lugar que aquilo vai acontecer, aí então vai aumentando os milhões de vezes, em uma chance nos milhões de vezes, né? E o que estará acontecendo e assim por diante, isso está simplesmente além de uma suposição. Quando vemos isto tão perfeitamente toda vez, então é Deus. E então nos voltamos diretamente às Escrituras. Pode parecer estranho para nós, todavia, nos voltamos às Escrituras, sem mesmo saber onde olhar. E o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda a palavra, forma o quadro ali para nos mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Estamos trocando de dispensações. Isso aqui é importante. Estamos ali numa junção, se é que se pode dizer assim, né? Entre uma dispensação e outra. Estamos trocando de dispensações. Nós estamos numa esquina. É fácil quando alguém faz uma esquina, um pedreiro faz uma esquina, começam todos assentando os tijolos direto na mesma fiada. Ele está falando aqui que a parte mais difícil é fazer o canto da casa, né? Depois que tiver em linha reta, fazer um muro, uma parede é mais simples, não é isso que ele está dizendo aqui. Então aí os outros assentando os tijolos direto na mesma fiada, como certa denominação começa facilmente, formando a fiada, está bem. Porém, quando se chega a essas esquinas, é o lugar onde se tem que virar na outra direção. Agora Deus não está construindo um muro. Ele está edificando uma
casa. E a casa é cheia de cantos, não é? Veja isso, ele está edificando uma casa. Veja, e há muitos cortes e cantos que ele precisa, que ele predisse aqui na Bíblia. E os cantos, qualquer um poderia tentar fazer um canto, porém tem que estar de acordo com a planta. Se não estiver, tem que ser demolido. Porque tem a questão também do esquadrejamento, né? Certo? Senão a casa vai ficar assim, fora de esquadro, por causa do canto que deu errado, não é? É isso que ele está mostrando aqui, uma coisa natural, para explicar o que são as coisas espirituais. Quando se chega, que ele acabou de dizer aqui, que nós estamos chegando na troca de uma dispensação. De uma dispensação para a outra. Ali é o canto, não é? Bom, assim nós louvamos a Deus pela sua bondade e o companheirismo de vocês e as portas abertas que o Senhor nos tem dado, e através desses homens de negócio eu tenho sempre argumentado que eu não cria em... Eu creio nas pessoas em denominações, porém não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. É como eu creio que é o pequeno ditado do irmão David a respeito de que ele estava criando alguns patos e disse que o rio subiu e cada pato, você sabe, eles queriam ter companheirismo uns com os outros e não podiam porque estavam todos cercados. Porém, quando a água ficou tão alta, ela simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. Assim, e eu penso que essa é a maneira de fazê-lo. É simplesmente que a água subindo, veja, e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros. Eu vou parar um pouco aqui para nós fazermos uma meditação, né? Profeta irmão Brana está dizendo que haviam cercas em um certo lago, né? Então eu acredito assim que cada chácara, vamos dizer assim, uma chácara descia até o lago, a outra também, então eles construíram algumas cercas por cima da água assim, para os patinhos daquele vizinho, da chácara vizinha, não se misturarem com os patinhos da chácara de cá, né? E eles então se viam ali, mas eles não podiam se misturar por causa da cerca. Aí um dia deu uma chuva muito forte, uma enchente, encheu o lago e encobriu a cerca. Aí quando encobriu a cerca, os patinhos se misturaram. Então ele está dizendo que denominação, organização religiosa é isso. Eu acredito que um dos piores problemas que nós temos na nossa atualidade hoje é isso. São as cercas que são colocadas entre as pessoas. Então, se você não é do nosso grupo, então você não pode passar para cá, não, da nossa cerca, não é? Se você não é do nosso companheirismo de cá, então você não pode passar para cá, não. Você fica aí, você é ismo, não é? Fica desse lado aí porque você é ismo. Mas o dia que a água do Espírito Santo subir, você pergunta para mim, mas já não tinha subido? Não é? As pessoas podem me perguntar, os irmãos podem se perguntar a si mesmos e perguntar, mas pastor, as águas do Espírito Santo, as águas da revelação da palavra não tinham subido? E aí as pessoas não saíram das denominações e não se uniram com a palavra, mas agora ficou pior a situação.
Agora as divisões ficaram piores do que antes. Então, quer dizer, construiu-se novas cercas. Estão entendendo? Não é? É isso aqui, mas eu tenho que continuar aqui, não é? Então, eles puderam ter companheirismo uns com os outros, os patinhos. Que bom seria se não houvessem divisões no nosso meio. Se houvesse paz, amizade, companheirismo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito Santo para todos. Como seria maravilhoso! Mas infelizmente parece que a coisa vai piorando, não vai melhorando. Vai piorando cada vez mais. Você não pode ir naquele tabernáculo lá porque não faz parte do nosso de cá. Olha que tristeza. É isso, não é? Onde está o Espírito Santo? Me diga, por favor, onde está o Espírito Santo? Vamos em frente aqui, não é? Bom, você sabe, ter o verdadeiro amor de Cristo em nosso coração. O que está faltando então para nós? Eu estou falando nós em termos gerais, para o povo chamado cristão, para o povo chamado eleito. O que está faltando para nós é o amor de Cristo nos nossos corações. Eu me incluo com todos os demais, olha. Cada um que faça um exame em si próprio e veja se você está nessa condição. Então, o que está faltando para nós hoje, que nos chamamos a nós mesmos de eleitos e que vamos do arrebatamento, que nós estamos lendo a mensagem por nome arrebatamento. E é um tema mais essencial possível para este momento, o arrebatamento. Então, nós que pensamos que vamos no arrebatamento, como é que vai ser? Eu sou daquele tabernáculo, você é do outro tabernáculo. Mas nós não podemos nos unir porque não somos do mesmo companheirismo. E a hora que a trombeta soar, não é? Que é para os que ficaram vivos subirem e se encontrarem com os outros nos ares, com o Senhor nos ares, como é que vai fazer? Você já pensou nisto? Quem é que vai, quem é que fica? Tá vendo? Parágrafo 21. E esses homens de negócio do Evangelho completo, então ele estava dizendo aqui atrás, no parágrafo que terminou agora, que ele não tinha muito tempo de pregar nas denominações, muito espaço, muita chance, porque cada uma delas tinha o seu traçado e ele não podia pregar lá. Mas com os homens de negócio do Evangelho completo, ele tinha liberdade para pregar. Ele está dizendo isso, olha isto aqui, né? Aqui no 21 agora. E esses homens de negócio do Evangelho pleno têm sido um oásis para mim, porque muitas vezes eu tenho irmãos, ótimos irmãos, eu suponho, em cada denominação que já encontrei, quer dizer, é a mesma coisa que você possa pensar também. Eu tenho irmãos preciosos em todos os grupos, em todas as igrejas, em todos os lugares, não é? Mas o que acontece é que aquele sistema não permite que nós sejamos amigos, não permite que nós sejamos irmãos, não permite que nós falemos amém, a mesma palavra. É o sistema, que é um sistema criado pelo homem e não por Deus. Então, ele diz aqui, foi os homens, essa subdivisão, porque subdivisão que ele queria dizer assim, em cada região tinha um núcleo, né, dos homens do Evangelho completo. Então ele disse que tinha sido para ele um oásis, onde ele podia ter refrigério, onde ele podia beber de uma água, saciar a sua sede, enfim, né? Agora,
Então vamos aqui, ele disse: eu tenho irmãos amados em todas as denominações que já encontrei, em todas elas. E aqui ele cita vários nomes de denominações aqui, eu vou saltar esse pedaço, não é? Os diferentes tipos de igrejas e assim sucessivamente, ele vai citando aqui, ótimos irmãos por toda parte, porém muitas vezes eles não podem me receber em sua comunidade, porque veja, não que eles não creiam nisto, porém veja, isso os contraria, isso os cortaria de sua denominação. E quando se faz isso, naturalmente isso o faz. Aqui não faz muito, houve um irmão que veio a mim, e eu não mencionarei o seu nome, ele está dizendo aqui, né? Eu não mencionarei o seu nome, um ótimo irmão. Ele estava escrevendo uma tese sobre cura divina, e ele veio a mim para uma conversa. Nós nos sentamos e conversamos um pouco. Ele disse: a única coisa que temos contra o irmão anda com aqueles pentecostais. Esse irmão veio, assim, educadamente, gentilmente, se assentou com o irmão Brana ali para conversar, que ele estava escrevendo uma tese sobre cura divina. E então ele disse isso para o profeta de Deus: a única coisa que nós temos contra o Senhor, então dá para se entender que ele pertencia a uma igreja não pentecostal, não é? É que o Senhor fica, como é que ele disse aqui? A única coisa que nós temos contra o irmão é que o irmão anda com aqueles pentecostais o tempo todo. Eu disse: então, que a vossa igreja custeie isto. Ora, né? Por que eu ando com eles? Porque eles custeiam as despesas das campanhas, né? Para que eu então possa pregar a cura divina. Então, que a vossa igreja custeie isso, eu irei. Isso foi diferente. Está vendo? Ele disse: bem, naturalmente eu não sou a igreja, eu só pertenço a eles. Disse o irmão para o profeta de Deus: eu não sou a igreja, eu só pertenço à igreja. Ora, mas se pertence, é ela, não é? Então, eu disse: é isto, está vendo? Eles são o que os pentecostais são, os que abrem suas portas, está vendo? Essas são aquelas a quem eu posso chegar. Ponto final aqui. Então o profeta de Deus está dizendo: eu não vou lá na sua porque eles não me aceitam. Não é porque eu não quero ir, é porque eles não me aceitam. E os pentecostais me aceitam. E aí eles custeiam as despesas, e é a única maneira que a gente tem para continuar divulgando a palavra de Deus, não é? E a todos aqueles que abrirem, ora, nós estamos prontos para entrar, como em Apocalipse capítulo 3 disse: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. E esse era Jesus. Todos sabemos que era Cristo. E ele é a palavra. Isso mesmo, ele é a palavra. Aleluia. E assim, os homens de negócio do Evangelho Pleno têm sido um oásis onde podemos nos reunir. Nenhuma igreja está custeando isto, todos eles juntos, os homens das igrejas, e nos reunimos e temos companheirismo de lado a lado do mundo, por toda parte. E eu tenho ajudado a estabelecer muitas e muitas subdivisões.
Então o profeta aqui está dizendo, eles são um oásis para mim, eles me aceitam pregar lá, então eu tenho, em contrapartida, ajudado a estabelecer muitas subdivisões, quer dizer, muitos núcleos aqui, ali e em outros lugares, porque eram os que o aceitavam. Por todo o mundo, dos homens de negócio do Evangelho pleno. Eu estou agradecido por essa oportunidade que me foi dada. Ali os homens de negócio custearão isso, então todas as igrejas, elas querem vir de qualquer modo, porém, então eu nunca quero tentar tirar alguém de sua igreja. Nós precisávamos prestar atenção nas coisas pormenores que o profeta diz, para que nós possamos seguir as suas pegadas. Eu nunca quero tentar tirar alguém de sua igreja. Não deveria ser essa a nossa intenção, o nosso objetivo. Aleluia! Somente fique exatamente em sua igreja e espalhe a luz. Está vendo? Seja um verdadeiro cristão, seu pastor o apreciará. Um santo verdadeiro, leal e genuíno, qualquer homem que creia em Deus apreciará uma pessoa como essa. Sim, pronto. Olha como é simples. Mas o que acontece é que nós temos as cercas que dividem os patinhos, não é? Então, se nós conseguirmos pegar um patinho da cerca de lá e colocar para o lado de cá, a gente faz isso? O profeta faria isso também? É claro que não. Não é? Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus não faz isso. Induzir alguém a sai dali, vão para lá, que lá é melhor. Não, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não trabalha desse jeito. É tão lamentável nós sabermos que estamos vivendo numa situação dessa e as coisas vão piorando cada vez mais. Não vai melhorando, não. Vai piorando cada vez mais. Agora, eu agradeço ao irmão aqui, sua esposa e essa subdivisão por esta oportunidade e que esta subdivisão cresça, que as bênçãos de Deus repousem sobre ela e seja um instrumento nas mãos de Deus para salvar centenas e centenas de pessoas antes da vinda do Senhor. E todo o restante de vocês, subdivisões ou representantes aqui das subdivisões, no livro de Salmos aqui eu quero falar sobre um tema realmente estranho esta noite, só por um pouquinho. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui e pensei que talvez essa noite eu falaria sobre algo diferente, porém, ao ver o tempo ir embora, ora, eu não quis me demorar tanto assim. De modo que simplesmente abri aqui e obtive mais escritura e quero falar sobre o tema, o arrebatamento. Mais um pouquinho só, está vendo? Agora, nós cremos que haverá um arrebatamento. Todos os cristãos creem nisso, que são leitores da Bíblia, creem que haverá um arrebatamento. E agora, para ler como base, nós lemos o Salmo 25, eu quero dizer, desculpem-me, o Salmo 27, versículos 1 a 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam
tropeçam e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e requerer no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa leitura da sua santa palavra. Amém. Vamos parar aqui então. Assim nós ficamos parados ao final da leitura da Bíblia, e no próximo culto, permitindo o Senhor, nós prosseguiremos a partir daqui. Pode ser até que nós leiamos o versículo referente à Escritura no próximo culto agora, né? Então, amém. Graças a Deus. Agora nós vamos orar, vamos pedir a bênção, a misericórdia do Senhor, pedir que o Espírito Santo esteja em nós, nos batize. Ser batizado com o Espírito Santo é estar mergulhado no Espírito Santo. Batismo quer dizer submersão, mergulhar, né? Então que nós possamos estar mergulhados no Espírito Santo, porque muitas vezes confunde-se dons do Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. Um pregador, um homem que prega eloquentemente, ele tem um dom que o Espírito Santo pode ter lhe dado, mas aquilo não significa que é o batismo do Espírito Santo, não. Um outro que fala língua estranha, ele também tem um dom do Espírito Santo, mas também não significa que ele é batizado com o Espírito Santo, não. O batismo com o Espírito Santo é a vida de Deus na pessoa, produzindo naturalmente os frutos do Espírito, não é? Mas vamos orar agradecendo o Senhor agora. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos aqui em companheirismo ao redor da Santa Palavra, Senhor. É certo que muita gente é proibida de assistir um culto como esse, mas é porque a cerca está erguida acima das águas. O dia que a cerca sumir, que as águas subirem, as águas da vida subirem e atravessarem por cima da cerca, então tais pessoas não serão mais proibidas de ouvirem a palavra do Senhor. Ó Pai, e nós agradecemos por isso, pedimos a cura divina a cada um, a bênção, a saúde, as famílias, a proteção do Senhor em favor das famílias contra o vírus desse chamado coronavírus 19, que já passou para 20, para 21 e para 22 já. Meu Deus, estenda as tuas santas mãos, Senhor, protege os teus filhos, protege a igreja, protege os lares, protege nossas crianças. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isto a Ti, ó Pai, e nós já te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. E assim, meus amados irmãos, então, chegamos ao final da programação de hoje, não é? Se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.